Olá, muito boa tarde. Meu nome é Sidney José dos Santos Gonçalves. Eu sou aluno do terceiro período noturno do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Itapeva, São Paulo. Estaremos abordando hoje um assunto de extrema relevância e de muita importância ao regramento jurídico brasileiro. Um princípio, e esse princípio ao qual a gente está abordando é o princípio da insignificância, ou também conhecido pelo princípio da bagatela. O princípio da insignificância não está abordado em nenhum artigo da nossa Constituição brasileira, mas ele pertence a um quadro de artigos existentes. Nesse princípio há uma exclusão de tipicidade material. Esse princípio traz como base alguns fatores preponderantes para que o regramento jurídico possa analisar a questão da exclusão do caráter criminoso em uma conduta aplicada não lesando o bem jurídico protegido pela norma penal. O professor Rogério Greco, ele cita como exemplo uma situação ao qual você, ao cumprimentar um amigo e acidentalmente você acaba ferindo a unha desse amigo, se levarmos em conta o que preconiza o artigo 129 do nosso Código Penal, você estaria sendo enquadrado por um processo por lesão corporal de natureza culposa. Em detrimento disso, você acionaria todo o organograma jurídico e todo o arcabouço jurídico para movimentar um processo penal em detrimento de algo de pequena insignificância, ou seja, algo que, muito embora tenha ocorrido um dano, um acidente, mas que não justifica acionar todo o regramento jurídico em detrimento de algo tão ínfimo. Uma outra situação que a gente pode estar abordando, e é um exemplo, seria a questão, por exemplo, de uma pessoa furtar um palito de fósforo. Se levarmos em conta a significância que tem um palito de fósforo, não causa comoção à sociedade. É evidentemente que o furto está qualificado. Se trabalharmos o artigo 155 do nosso Código Penal, a gente vai entender o que tipifica nesse artigo, o que está escrito no escopo desse artigo. Mas é algo tão insignificante, um palito de fósforo, que não há viabilidade de se causar ou de se acionar um processo penal por algo tão ínfimo, tão pequeno. E o princípio da insignificância, ele vem trazer para nós exatamente esse contexto, o contexto do que é o micro e do que é o macro. Existem diversas teses e diversas posições no tocante a esse assunto, mas não há uma resposta a uma pergunta muito bem formulada que a gente pode analisar de uma forma bastante contextual o que seria a insignificância. Qual é o regramento que um juiz poderia aplicar à insignificância? E nesse sentido, se a gente for aprofundar, a gente vai entender que existe dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, existem alguns conceitos. Dentro desses conceitos, segue-se, ou melhor, aplica-se a doutrina ou a jurisprudência com relação a esse fato. Exatamente por não estar qualificado no nosso Código Penal esse tipo de conduta. Então não existe hoje no Brasil um artigo que possa estar tipificando e qualificando essa conduta. Mas seria, em suma, a medida a ser aplicada nessa situação em um quadro tão pequeno, que não cause comoção a uma sociedade. Eu encerro aqui o meu vídeo e deixo o meu abraço a todos aí que estão participando e vendo esse vídeo. Muito obrigado.